Igor Coronado recebe proposta para deixar o Timão e eu vou te falar com exclusividade a resposta do jogador. Tudo isso agora nesse blend de informações. Tem também bastidores sobre Gabigol. A próxima semana vai ser decisiva em relação ao futuro do jogador, inclusive envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos também falar sobre João Schmidt, que quer jogar no Corinthians. Vou te contar os bastidores dessa história. E tem também Memphis Depay evoluindo cada dia mais e mais perto da sua estreia. Memphis Depay mais 10. Vou te falar a escalação do Coringão para o jogo contra o Atlético Goianiense, decisão neste sábado. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Gente, deixa o like, vamos falar muito do Corinthians, tá? Tem muita coisa boa pra gente falar nesse blend. Vou começar sobre o time que vai enfrentar o Atlético Goianiense neste sábado, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, tá? Jogo importante, decisão, tá? Decisão do Corinthians, né? Nessa partida, um jogo importantíssimo. O Corinthians faz aí o famoso jogo de 6 pontos, né? Contra o Atlético Goianiense, porque o Corinthians tem 25 pontos, está na zona do rebaixamento, né? Na 18ª posição, e o Dragão é o lanterna, né? Com 18 pontos. O Atlético Goianiense, se tivesse vencido na segunda-feira, teria ultrapassado o Corinthians, desculpa, né? O Cuiabá teria ultrapassado o Corinthians e os dois seriam os dois últimos colocados, né? Se o Cuiabá tivesse vencido. Ainda bem que não venceu, mas o Atlético Goianiense é o lanterna, né? Da competição. Então o Coringão faz um jogo aí importantíssimo, tá? Para essa partida, o Corinthians não vai contar com o André Ramalho, que está suspenso. A zaga deve ser Félix Torres e Kaká, tá? O Gustavo Henrique corre por fora. O Bidu, tá? Voltou a treinar normalmente, tá? O Biduzinho. Então o Biduzinho deve voltar e reforçar o Corinthians para essa partida, né? O lateral esquerdo que sofreu aí um desgaste muscular, tá? Então o Bidu volta, né? Para reforçar o Corinthians. O Ranieri segue afastado dos exercícios aí com os demais jogadores. Ele ainda se recupera de um desconforto muscular, né, no adutor, né, da coxa direita, fez apenas trabalhos físicos, tá? Então o Ranieri está fora dessa partida, e o Bidu, esse sim, né, está recuperado de um desconforto no músculo posterior da coxa direita, e sem o André Ramalho. E claro, né, hoje o treino foi aberto lá, o Memphis, né, sorriu bastante, ficou ao lado de Thales Magno, né, do José Martinez, o André Carrillo, o Hector, são os gringos, né, na verdade, né, claro que o Thales não é gringo, né, são os jogadores que o Memphis tem mais se aproximado. Talvez o Thales, por falar inglês, né, que, né, viveu ali por alguns anos nos Estados Unidos também, ele tem muita dificuldade ainda com o idioma português, mas me falaram que ele está muito feliz, tá? E o físico dele evoluiu muito também de ontem para hoje. Cada dia que passa, isso vai aumentando. Mesmo ele aumentando a qualidade dele física, ele não vai chegar a 100% para o jogo de sábado. Mas repito, aquilo que eu já falei ontem para vocês, vou repetir, o Corinthians vai colocar em campo, né, por alguns minutos, não vai jogar 90 minutos, porque o abaixo fisicamente é exatamente isso. É um jogador que não consegue jogar 90 minutos. Não quer dizer que ele está mal fisicamente. Estar mal fisicamente é uma coisa, ele nem preocupa. Tá? Estar abaixo é outra. Abaixo simplesmente é um jogador que não vai jogar 90 minutos. Então o Corinthians vai colocar os minutos, né, que realmente ele vai aguentar para não correr risco de lesão. Então ele entra em campo de forma prudente, o Corinthians não vai estar arriscando nada, até porque não pode arriscar com um jogador caro, né? Como é a situação aí do Memphis Depay, mais de 3 milhões por mês, não dá para brincar, tá bom? Um provável time do Corinthians, rapidinho então: Hugo Souza, Fagner, o Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. No meio campo, eu acredito em José Martinez, André Carrillo, Charles e o Garro. Eu iria de Coronado desde o início, mas eu acho que ele não vai. E lá na frente, Memphis Depay junto com o Thales, tá? Se o Depay não iniciar o jogo, que ainda não treinou entre os titulares, vai ser o Roberto, o Depay entra no segundo tempo. Comenta aqui embaixo, deixa a sua escalação para o jogo de sábado, comenta aqui e deixa o seu like. Hoje um cafezeiro me perguntou no Almoço com a Fiel, né, programa do meio-dia 1 ao vivo aqui no canal, sobre o João Schmidt. O João Schmidt continua conversando com o Corinthians, tá? Foi bom até lembrar disso. Ele tem muita vontade de jogar no Corinthians. O João Schmidt jogou na base do Corinthians, é corintiano, tá? E já avisou o Corinthians, né, que se realmente o Corinthians tiver interesse nele, e tem, ele vai tentar a liberação, tá, com o Santos, tentar um acordo para deixar o time da Vila Belmiro em dezembro ou em janeiro. O contrato dele vai até o final de 2025, tá? O Corinthians já fez uma proposta para o João Schmidt, ele vai ganhar mais do que ganha no Santos. O Corinthians já disse que quer retomar as conversas com ele no final do ano, mas o Corinthians não quer pagar nada ao Santos, tá? A ideia é que o jogador consiga a sua liberação. Se ele ficar livre no mercado, o Corinthians vai contratá-lo. Agora, se tiver que pagar uma grana para o Santos, aí o Corinthians foi sincero com ele, disse que não vai fazer esse tipo de negócio. Mas é um jogador que interessa, e dentro do Corinthians as pessoas estão otimistas e acreditam muito que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Porque é corintiano, quer jogar, mantém contato com o clube, enfim, tá lá disputando a Série B pelo Santos, e ano que vem pode vestir a camisa do Corinthians. Eu acho muito bom jogador, desarma, arma o jogo, eu gosto do João Schmidt. Aí você vai falar, mas o Santos tá mal.
O time do Santos é ruim, o treinador, enfim, é retranqueiro. Não dá para você julgar o João Schmidt. Por exemplo, no jogo dele contra o Corinthians no Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, o João Schmidt foi o melhor jogador em campo. Ele é muito bom. Eu gostaria, principalmente para compor elenco, acho que seria muito interessante. Deixa o like, comenta aqui embaixo se você aceitaria João Schmidt no Corinthians ou não. Corinthians e Gabigol mantêm conversas por um acerto e o jogador prometeu que vai tentar adiantar a situação e resolver o futuro dele antes do final do ano. E as coisas vão mudando. É claro que outro dia até trouxe uma informação que o Gabigol, né, queria esperar até o final do ano para resolver o futuro, só que isso foi quando o Pedro lesionou. Foi no dia seguinte que o Pedro lesionou. E o Gabigol achou que seria titular absoluto do Corinthians, do Flamengo, e ele percebeu que nada vai mudar, e que o Tite realmente não gosta do seu futebol. Né? Não tem jeito, com o Tite o Gabigol não vai jogar. E o Gabriel Barbosa, então, né, percebeu que é o terceiro ou quarto reserva da posição do Flamengo, né? Inclusive estando atrás de Carlinhos, que é uma vergonha, né, também. O Tite é brincadeira nesse sentido, e o Gabigol vai querer realmente deixar o Flamengo, tá? Tudo porque o Flamengo não quer, porque a prioridade dele sempre foi o Flamengo, sempre vai ser, tá? Essa é a verdade. Me falaram que nos próximos 10 dias, né, a situação do Gabigol vai ser resolvida. Uma fonte no Corinthians até me disse isso, Samir. Espera que daqui uns 10 dias a gente volta a conversar e eu vou te trazer algo definitivo, tá? Então acredito realmente que as coisas estão avançando, tá? Entre Corinthians e Gabigol, mas não dá para cravar nada. Eu acho que cravar com o Gabigol, a gente corre um risco grande de acabar trazendo uma informação que não vai se confirmar depois. A cabeça dele é indecifrável, tá? O menino é doido. Então a gente tem que aguardar, mas houve já uma promessa dos representantes do Gabigol em dar uma resposta para o Corinthians nos próximos 10 dias, né? Não talvez uma resposta ao sim ou não, vamos jogar no Corinthians, mas de avançar e realmente dizer, ó, estamos afim, né? Vamos aí, apresenta os números. Então, daqui 10 dias, mais ou menos, né, a gente vai ter algum avanço em relação ao Corinthians e Gabigol. Tanto um avanço mais para fechar, um avanço para desistir de vez, e o Corinthians também não pode ficar pensando em Gabigol a vida toda, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative notificações, vamos falar de Coronado e deixa a sua opinião sobre Gabigol no Corinthians. A novela é grande. Exclusivo, tá, gente? Informação importante para vocês, Coronado recebeu uma proposta oficial para deixar o Corinthians. Eu vou apurar ainda qual foi o clube, tá? Não sei o nome do clube, mas sabe, então, qual é a informação? A informação é que ele recebeu uma proposta, mas não é só isso, eu tenho a resposta dele. O Coronado, tá, não aceitou a proposta que ele recebeu agora, antes do jogo, tá? Inclusive antes do jogo contra o Fortaleza. O Igor Coronado recebeu uma proposta, me falaram que a proposta era muito boa, tá? Que a proposta era muito boa. Deixa eu até pegar aqui o que, né, a fonte me disse, né? Me falaram que a proposta era muito boa, mas mesmo assim ele recusou, tá? Ele não quer sair, né, sem fazer história no Corinthians, foi o que me passaram aqui. Me passaram que ele é um camarada que ele tem a personalidade forte, mas é um camarada de caráter que está sempre focado, né, no objetivo dele, que é ser titular do Corinthians, tá? E, né, por isso que ele chegou aqui no clube hoje. Então, ó, o Igor Coronado recebeu uma proposta oficial e essa proposta já foi recusada pelo jogador, tá? Era uma baita de uma proposta, se ele quisesse ter ido embora, ele já tinha ido, mas ele resolveu ficar no Corinthians. É por essas e outras que eu quero Coronado titular no Corinthians, jogando bola, com vontade, recusando proposta, eu quero ele titular. E claro, né, tecnicamente, e futebol ele tem para isso, e merece. A gente viu cada um titular, pelo amor de Deus, né, velho? Até o Romero, eu prefiro o Coronado que o Romero. Pô, o Pedro Henrique deve ter jogado mais que o Coronado, eu vou puxar esses números. Não dá, velho, tá? É isso, tá bom, gente? Depois eu apuro o clube para vocês, não vai mudar nada porque ele recusou. A informação mais importante recebeu a proposta e ele recusou, tá? E o Coronado é valente, hein? Antes que venham aí os blogueirinhos, já vou logo avisando, hein? Se alguém meter o microfone na boca do Coronado e perguntar isso para ele, ele confirma. Porque ele não pipoca, não. Então vai devagar que aqui, ó, trouxe Memphis em primeira mão, meu irmão. Tá certo? Não tolero mais hater, não. Rapaziada, o Samir Carvalho trouxe informações aí do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão, o Timão, o mais poderoso de todos, o Coringão. E pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.